Olá, pessoal! Kelly de Sociologia, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, né, ao nosso tema sobre a população das regiões do Brasil. E o tema de hoje é a população da região Sul. Nós vamos ver o histórico, conceitos, falar sobre a imigração que ocorreu por lá, a cultura, a economia e os problemas sociais enfrentados nessa região. Acompanhe o slide comigo, por favor. Olha lá. População da região Sul. Bom, a região Sul ela é pequena, né, formada por 3 unidades de federação. Temos o Paraná, com a capital em Curitiba, Santa Catarina, com a capital em Florianópolis, e Rio Grande do Sul, com a capital em Porto Alegre. É a menor região do país, contendo uma área aproximadamente de 576.700 quilômetros quadrados e com uma população de cerca de 29 milhões de habitantes, gerando uma densidade demográfica de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Com isso, é a segunda região mais povoada do Brasil. Mesmo sendo menor, ela é bastante povoada. A região Sul, sendo a menor de todas, entretanto, não impediu que alcançasse um dos melhores índices de desenvolvimento econômico e social do país, muitos deles superiores às médias nacionais. A região Sul é a mais fria do Brasil, pois tem o clima subtropical. Nos dias atuais, a região possui 2 regiões metropolitanas, 2 principais cidades que se destacam, Porto Alegre e Curitiba. Mas há também cidades médias de grande relevância dentro da região, como Florianópolis, Joinville, Itajaí, Foz do Iguaçu, Blumenau, Cascavel, Gramado, Londrina e Maringá. Devido ao clima frio dessa região, muitos europeus durante o século XIX e XX vieram para cá. E isso possibilitou um processo de colonização um pouco diferente das outras regiões. Como em todas as regiões do país, os índios, os nativos indígenas, foram os primeiros habitantes desse território, que atualmente corresponde à região do Sul. Posteriormente, entre os séculos 17 e 18, chegaram os espanhóis e os portugueses, principalmente ali com as missões jesuítas, né, além dos negros para a força de trabalho escravo. Mas os fluxos migratórios no sul que mais se intensificaram foi no final do século XIX, com a doação de terrenos, né, para ocupação e desenvolvimento econômico. Os imigrantes europeus que vieram para lá contribuíram para o desenvolvimento da economia, baseada na pequena e média propriedade rural de policultivo, né, cultivo de vários produtos agrícolas. O Rio Grande do Sul recebeu imigrantes italianos, eslavos, alemães. Em Santa Catarina, os açorianos colonizaram, alemães, italianos. No Paraná houve fluxos migratórios de italianos, japoneses também, mais recentemente paraguaios, ali da fronteira. No contexto nacional, os paulistas e mato-grossenses também migraram em grande número para os estados do sul, principalmente para as lavouras do norte do Paraná e fazendas de gado na grande Rio Grande do Sul. Lá fotos de alguns imigrantes italianos e imigrantes portugueses que chegaram na região. A economia da região sul ela é diversa, contém o segundo maior PIB do país. Suas atividades estão distribuídas entre o setor de agropecuária, indústria e prestação de serviços. Mantém uma pecuária forte na região das coxilhas, devido à facilidade da criação de gado com um relevo mais plano, gerando uma maior qualidade na produção da carne bovina. Eles são muito fortes, né, no charque, na carne bovina. A economia tem no setor dos serviços a principal atividade e é responsável pela maior parte das riquezas dos estados. O setor industrial também se destaca nos seguintes segmentos: metalúrgico, automobilístico e têxtil.
Grandes indústrias estão instaladas ali na região sul, entre elas algumas muito conhecidas, como a Vivo e a Renault, que ficam no Paraná, a Bunge, a Sadia, a Brasil Foods, a Hering, a WEG, ali em Santa Catarina, e a Refap e a Renner, no Rio Grande do Sul. A agricultura, por sua vez, é de grande importância na economia regional e nacional. A região sul é responsável por quase metade de toda a produção brasileira de grãos. Os principais produtos cultivados ali são a soja, o milho, o arroz, feijão, trigo, tabaco, alho, maçã e cebola. O turismo também é um elemento que se destaca, sendo os principais pontos visitados as praias ali de Florianópolis, as ruínas dos jesuítico-guaranis de São Miguel das Missões, em Rio Grande do Sul, Gramado também, Canela, o Parque Nacional do Iguaçu, né, no Paraná, e tantos outros. A população das cidades da região sul cresceu muito nos anos recentes, né? As cidades mais populosas são em ordem de quantidade de moradores, como Curitiba e Porto Alegre. O desenvolvimento industrial ali foi iniciado nas décadas mais recentes do Rio Grande do Sul, Nordeste de Santa Catarina e região metropolitana de Curitiba. Na região de Criciúma, em Santa Catarina, estão localizadas quase a totalidade das reservas de exploração de carvão mineral e o potencial energético, né, que é com as inúmeras cachoeiras e rios existentes ali, representam um aproveitamento muito grande para usinas hidrelétricas. É ali na divisa entre o Paraguai, no Rio Paraná, que está localizada a maior usina hidrelétrica de toda a América, a usina de Itaipu. Já ouviu falar? Ela foi construída no Brasil em parceria com o governo paraguaio. A região sul, propriamente dita, é um grande polo turístico, econômico e cultural. Abrange grande influência europeia, principal origem, né, principalmente italiana e germânica. Apresenta índices sociais acima da média e das demais regiões em vários aspectos. Possui o maior índice de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, e o terceiro maior PIB de todo o país. A região é também a mais alfabetizada, 95% da população é toda alfabetizada, e com o menor índice de pobreza. Sua história é marcada pela grande imigração europeia, pela Guerra dos Farrapos, a Guerra de Farroupilhas, nós vamos falar dela novamente, a Revolução Federalista e o Cerco da Lapa. Outra revolta ocorrida ali na história da região foi a Guerra do Contestado, ali no início do século XX. Olha lá a hidrelétrica de Itaipu e as cataratas do Iguaçu. Muito bonito, né? E sobre a cultura da região sul? A cultura da região sul teve forte influência da cultura europeia, né, dos povos que vieram para lá, e essa influência ela é percebida na arquitetura, na alimentação, nas festas típicas que acontecem por lá e no modo de produção. É possível encontrar lá a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a dança das fitas, a festa da uva, o boi na vara, a congada e tantos outros. Dentre os pratos típicos da região, a gente encontra o famoso chimarrão, que é um símbolo dos gaúchos. Quem já tomou? Temos o churrasco gaúcho, a barriada, o pirão de peixe, a marreca no bafo e o arroz carreteiro. Uma grande quantidade de casas com arquitetura tipicamente europeias a gente encontra lá também. Além da arquitetura, os imigrantes do velho continente contribuíram na cultura do vinho, né? Da vinhetaria, da triticultura, que é do trigo, do linho, o algodão, a mandioca. Alguns eventos culturais são marcantes e mobilizam várias pessoas e trazem muitos turistas, como o Boi de Mamão e a famosa Oktoberfest, que é uma festa originária alemã, tradicional, né, festa da cerveja. Esse evento atrai milhares de turistas todos os anos. Há também na cidade de Gramado, todos os anos, o maior festival de cinema do mundo, o Festival de Cinema de Gramado, que acontece no mês de agosto, premiando cineastas, né, da língua portuguesa e espanhola. O fandango e a chula são danças típicas vindas dos europeus, que eles dançam até com as roupas típicas.
Olha lá as roupas típicas das festas e uma foto da Oktoberfest. Mas não é só de coisas boas, né, que todas as regiões vivem, e mesmo sendo tão bem, com altos índices de DH, alfabetização, são as cidades mais limpas do país, estão lá, menos índices de desemprego, mas também ocorrem os problemas sociais. A região sul consiste na segunda região menos pobre do país, se destaca como uma das mais industrializadas e economicamente desenvolvidas, mas ainda existem 3,1 milhões de pessoas em situação de pobreza e outras 850 mil vivendo em condições de miséria. Isso acontece em todo lugar. Com a intensificação do processo de mecanização das atividades agrícolas, aconteceu o que nós chamamos de êxodo rural em larga escala, e contribuiu para o crescimento desordenado de alguns centros urbanos de algumas grandes cidades, além de intensificar a desigualdade social. Os maiores problemas sociais da região sul são comuns em todo o país. A acentuada desigualdade e a má distribuição de renda, isso reflete em todas as regiões, no contraste entre a riqueza de poucos e a pobreza de muitos. Na região sul do Brasil, esse contraste não tão marcante quanto no sudeste ou no nordeste, mas ainda existe. Existe ali a existência de favelas em grandes centros urbanos, né, como grandes comunidades, nos altos índices de analfabetismo em algumas áreas, nas precárias condições de moradia e na assistência médica hospitalar insatisfatória. A região sul também enfrenta dois grandes problemas, que é o excesso do clima, como nós falamos, o clima lá é subtropical, ainda que agradável na maior parte do ano, é responsável por frequentes geadas, né? O único lugar do Brasil onde neva, onde há as geadas, e, consequentemente, né, é desastroso para a agricultura, principalmente para as plantações de café. Além disso, chuvas intensas podem causar inundações incontroláveis, de efeitos negativos sobre a sociedade e sobre a economia. Lá também existe dificuldades de ordem humana. Grande parte da população ainda emprega técnicas agrícolas e pecuárias muito primitivas e obtendo um rendimento bastante abaixo do que é o ideal. Além disso, a mecanização das lavouras leva ao desemprego, o que faz um efeito dominó, né? O desemprego causa a migração para outros estados ou o surgimento de novas cidades, porque o povo faz o êxodo rural indo para as grandes cidades, e também surgem os boia-frias. Já ouviram falar? Esses trabalhadores, conhecidos como boias-frias, são trabalhadores rurais, sem terra, são contratados temporariamente para fazer tarefas que exigem muita mão de obra e serviços pesados, braçais, e são dispensados logo em seguida quando acaba o serviço. Suas condições de trabalho, saúde e moradia são absolutamente precárias. Esse nome boia fria vem porque normalmente se conta que eles levam a famosa marmita para trabalhar, não tem onde deixar a comida, eles comem fria mesmo ali próximo do trabalho, por isso esse nome. Para os problemas decorrentes de condições naturais, que como a gente falou sobre excessos do clima, existem perspectivas de solução, né? Técnicas para combater o efeito das geadas, ou algumas obras para conter as enchentes, que já começaram a ser desenvolvidas. No caso de problema de caráter social, com raiz histórica, aí a solução demora mais um pouco, é um pouco mais difícil, mas não são impossíveis. Atualmente, o progresso dos meios de transporte, a ampliação de comunicações, viabilizam projetos de alfabetização e de amparo médico-sanitário às populações mais isoladas dos grandes interior, né? Essa foi nossa reflexão sobre a região sul. Tem um vídeo resumido que fala sobre tudo isso que nós acabamos de conversar. Acompanhe comigo, por favor, e nós encerramos. Entre as regiões do Brasil, nesta aula destacamos a região sul,
que corresponde aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os gaúchos valorizam muito as tradições. Comemoram as festividades sempre com as vestimentas típicas, como o vestido de prenda das meninas e a roupa tradicional do gaúcho, sempre movidos ao som da sanfona ou gaita, como eles falam por lá. Uma das áreas turísticas mais bonitas do Rio Grande do Sul são as Serras Gaúchas. Desponta na agropecuária, produzindo muito, desde soja até uva. Por causa dos pampas, a pecuária é uma atividade muito comum no Rio Grande. Por isso, também que os gaúchos são famosos pelo churrasco e pelo charque. Em Santa Catarina, as indústrias são muito fortes. Podemos até dividi-las em região. No Vale do Itajaí, predominam as indústrias têxteis. No oeste, destacamos as indústrias alimentícias e no sul de Santa Catarina, a extração de carvão vegetal e da pesca. Com a influência forte da cultura alemã, destacamos a cidade de Blumenau, com suas construções típicas, e é lá onde ocorre a festa mais famosa daquele estado, a Oktoberfest. No Paraná, destacamos a capital em Curitiba, onde vocês podem se encantar com o Jardim Botânico. Hoje, Curitiba é um exemplo em desenvolvimento ambiental, porém nem sempre foi assim. Foi justamente no Paraná que ocorreu a maior devastação de árvore, acabando com as matas de araucária que ali existiam no passado. Muitos usavam as madeiras para a construção de casas e móveis. A geologia é um dos marcos do estado. Além da beleza do Foz do Iguaçu, numa cidade chamada Vila Velha, existem formações geológicas interessantes. A mais famosa é uma em forma de taça. Enfim, a região sul é uma região que desenvolveu muito, por causa do seu povo, que orgulha das tradições e do trabalho. Muito bem. Encerramos por aqui a nossa reflexão sobre a região sul. Eu deixei um vídeo para vocês também assistirem sobre a Guerra dos Farrapos, que nós conversamos, que foi uma grande revolução que aconteceu ali no século XIX, na região de Rio Grande do Sul. Esse vídeo é do Nerdologia, eles explicam um vídeo curto, com texto curto, mas para a gente relembrar sobre a Revolução Farroupilha ocorrida ali. Nos vemos numa próxima oportunidade. Ainda falta a população da região sudeste para a próxima semana. Até lá, um beijo, tchau.